Continuamos aqui o nosso bate-papo com o Fabrício Andrade sobre novas embalagens para cafés especiais. Fabrício, essa pesquisa ela já terminou ou existe ainda uma continuação? A primeira etapa dessa pesquisa, que é a definição da melhor embalagem dentre as testadas para preservação dos cafés especiais por longo prazo, já foi concluída. Essa embalagem foi testada e já está sendo vendida, comercializada no Brasil e no mundo. Porém, um outro ponto muito interessante desse projeto de pesquisa conduzido entre UFLA, Apex, BSA e outras entidades privadas, que é muito interessante, é que foi criado um fundo a partir do qual ele será alimentado com 1% das vendas mundiais dessas embalagens. Inclusive, essas embalagens elas recebem o selo de testadas pela Universidade Federal de Lavras em parceria com a BSA. Então, isso abre um leque de oportunidades muito interessante para o mercado de cafés especiais, porque vai ter um setor privado alimentando via uma tecnologia que já gerou benefício, alimentando um fundo que vai pesquisar e desenvolver novas tecnologias, criando um ciclo virtuoso muito interessante de pesquisa, inovação e geração de benefícios para o setor privado, para a economia, revertendo novamente no processo de pesquisa. Então, essa é uma outra possibilidade que também tem nos motivado muito com relação a esse tipo de parceria, com relação a esse tipo de pesquisa. Quais são hoje os principais países importadores dos nossos cafés especiais? Tem alguns deles, mas vamos considerar de maneira geral dos especiais, Estados Unidos, Japão, Austrália e Europa de maneira geral, né? E existem novos mercados a serem explorados aí que a gente pode entrar com os nossos cafés especiais? Com certeza, sempre existem novas possibilidades, né? Com mudanças de padrão de consumo. Um exemplo muito claro disso tudo, e acho que não só a cadeia produtiva do café especial detectou isso, mas é com relação à China. Existe um potencial muito interessante de crescimento nessa região. Okay. O café especial ele tem um valor agregado superior ao café tradicional? Sim, ele tem valor agregado tanto com relação a, uma vez que você coloca atributos específicos para qualquer tipo de produto, ele começa a ficar mais raro. Então ele começa a ter uma oferta mais restrita. E uma vez que o consumo tem crescido, existe sustentação para esse processo, os preços de café especial eles têm se posicionado em patamares superiores aos cafés commodity, que não são ruins, mas são padronizados, eles são os cafés considerados regulares no mercado. Quais são os grandes concorrentes do Brasil hoje nesse produto específico aí dos cafés especiais? De maneira muito direta, mas por uma visão um pouco simplista desse processo, podemos dizer que Colômbia, Guatemala, Costa Rica e países da América Central de forma geral. Mas o Brasil, com o nível de produção que ele tem, o nível de tecnologia, o nível de organização que o Brasil já tem, a gente tem conseguido trabalhar e abrir cada vez mais espaço no mercado mundial de cafés especiais, sem gerar uma concorrência muito acirrada com esses outros países, né? Então, de certa forma, a gente considera que esses países são, de certa forma, parceiros no desenvolvimento de café especial no mundo, que consequentemente os consumidores vão ter uma gama maior de cafés para poderem escolher e consumir no seu dia a dia. Pelo teu conhecimento nesse aspecto específico das embalagens, esses países também investem muito nisso, já estão utilizando esse tipo de produto que vocês agora estão pesquisando aqui no Brasil utilizando? Sim, eu já tive contato com alguns exportadores de outros países e a venda dessas embalagens começou agora em 2017 de maneira ampla e que eles têm interesse já para começarem a rodar nessa safra que vai começar em 2017 e 2018 a utilizarem essas embalagens. Mas no fim da linha, o que vai definir se elas vão ser adotadas ou não são os consumidores finais, os torradores de cafés e as cafeterias ao redor do mundo, né? Então, possivelmente uma pesquisa que foi desenvolvida no Brasil que vai ser levada para os outros países também. Vai acabar beneficiando também produtores de uma forma ou outra. Na verdade, esse é um objetivo, né? Que isso seja utilizado por outros países de maneira irrestrita.
Isso vai levar o nome do Brasil, da Universidade Federal de Lavras, das entidades envolvidas mundo afora com essas embalagens. A minha expectativa é muito grande e realista com relação a isso. Vamos falar um pouquinho de mercado interno aqui. Os cafés especiais, eles têm ganho muitos consumidores no Brasil? Sim, a gente tem visto isso tanto com o número de cafeterias, com o número de pessoas comentando sobre isso, os blogs, as mídias sociais se envolvendo nesse processo, e uma vez que algo começa a ser falado, começa a ser comentado, isso gera um processo, confirma que ele tem ganhado espaço, o café especial no Brasil, e isso gera uma retroalimentação do processo, que mais pessoas são atraídas, uma vez que existe mais conscientização e mais comentários e informações a respeito desse setor, né? Fabrício, por que está acontecendo isso no Brasil? São algumas variáveis, né? E talvez a gente enxergue que seja o momento, devido a condições de informação, percepção de consumidores, condição econômica, de certa forma, apesar da crise recente ter havido uma evolução nos últimos anos no Brasil, e tanto é que isso tem acontecido com os vinhos, com cerveja, né? Então a gente enxerga que o café especial, o café que demanda conhecimento, que demanda informação para ser consumido, que tem uma qualidade superior, ele tem acontecido no Brasil, ainda de maneira lenta, mas ele tem acontecido de maneira consistente. E a gente enxerga, todo mundo que está envolvido nessa cadeia enxerga isso como um potencial muito interessante para os produtores de café especial do Brasil. Porque além do consumo crescente de café especial no mercado externo, via exportação, nós teríamos um mercado interno forte para comercializar esses produtos, algo muito interessante. E pelo lado de brasileiro, como brasileiro, enxergando que os nossos compatriotas estarão consumindo café de muito melhor qualidade e tendo muito mais satisfação, muito mais prazer nesse consumo. Essa elevação da qualidade, obviamente, ela também resulta em benefícios para os nossos consumidores do Brasil, né? É claro, tanto com relação à segurança alimentar, quanto com relação a consumo de um produto de qualidade muito superior e, com certeza, gerando mais satisfação durante o consumo. Ok. Qual é a perspectiva que tu faz aí dos cafés especiais no Brasil e no mundo aí para os próximos anos? Isso a gente tem visto no mundo, tanto nas viagens que a gente realiza, quanto nas conversas que nós temos com os torrefadores, com os players no mercado internacional e aqui no Brasil, que o mercado de café, os dados também demonstram isso, que o café especial tem crescido mais do que o café comum, né? Então é difícil traçar um prognóstico muito preciso, qualquer tipo de predição ela incorre na possibilidade do erro, mas a gente tem trabalhado com a possibilidade do café especial continuar com esse crescimento mais pujante. Então o que a gente tem que fazer como, mais uma vez, o nosso dever de casa é conseguir produzir café com alta qualidade, com consistência e dentro de um processo de transferência de custódia desse produto ao longo da cadeia, de maneira muito eficiente, com transparência e com eficiência e confiança nesse processo todo. Então a gente acredita que existe um potencial muito interessante a ser explorado, a ser trabalhado no setor de cafés especiais no Brasil e no mundo.